Vamos iniciar aqui mais uma análise de mercado. Estou na paridade Euro-USD no dia 17, né? 17 de maio de 2026. 18, na verdade, né? 2026. Vamos começar aqui pela abertura, né? Hoje a gente teve um dia bastante com bastante movimentações, né? Em bilaterais. Então vamos começar. O dia ontem ele terminou aqui fazendo um triângulo convergente, né? Onde eu estava tendo aí máximas mais baixas e porém as mínimas estavam se mantendo, né? Indicando aí para mim que aqui tinha compradores, né? Resistindo a esse rompimento. E levando em consideração aqui que a gente veio de uma tendência forte de baixo no dia anterior. O dia começou aí com um gap de baixa. É, Esse gap aí ele foi seguido por mais uma barra de baixa, né? O que já indicaria aqui para mim que talvez teria um movimento assim, de lateralidade aqui no início do dia. O mercado aí fez essas três puxadas aqui, né? Respeitando essas resistências aqui. Porém, na barra a partir da barra 27, 28, né? A gente teve aí, começou a ter um rompimento de baixa e pressão compradora. A partir desse momento aqui, o mercado já estava em modo sempre vendido, né? É, Modo sempre vendido. Eu poderia aqui começar, né? Iniciar operações de venda. Ok. O preço apresentou um rompimento aqui dessas várias mínimas, né? Foi um rompimento aí, digamos que bem sucedido, apesar de dele não ter apresentado correção nesse momento. Porém, aqui a gente começa a ver na barra 31 que houve rejeição, né, por parte dos compradores, né? Eu tenho aqui também uma correção implícita, não nesse tempo gráfico, mas foi uma correção em tempo gráfico menor. Logo em seguida vem uma barra de doji, uma barra interna, né? O que indicaria para mim uma possível reversão no movimento. Logo em seguida eu tenho uma barra enorme de compra, né, dos compradores, possivelmente foi uma barra de realização de lucro. E E ela não foi seguida, né, de continuidade. Ela não foi seguida de continuidade e veio um doji. Aqui se caracterizou, né, pelo rompimento, por esse, por esse rompimento aqui desse suporte. Uma venda de rompimento e correção. Poderia vender aqui nessa barra, um setup de venda, né? Ou também setup de L1. Alguém aqui pode ter enxergado aqui um setup de L1. E a venda houve continuidade, mas uma continuidade não tão boa. Se a gente puxar aqui uma régua, né, a gente vê que o mercado ele aí não buscou esse impulso, né, de rompimento. Aqui, logo em seguida, eu tive continuação. O mercado ele rompeu esse fundo, porém após o rompimento falhou também. Aqui eu tive um Alguns podem ver aqui, né? Eu consigo enxergar esse tipo de padrão que é um ombro, cabeça, ombro invertido, né? Um padrão de reversão. Alguns também podem ver como micro fundo duplo ou fundo duplo, mas aqui a gente começou a ter, né, pressão compradora. Aqui começamos a ter pressão compradora. Logo em seguida, o mercado ele apresentando, né? Mesmo apresentando barras de doji, né, com muitas sombras, ele estava fazendo máximas e mínimas mais altas, né? A gente puxar aqui uma linha de tendência, a gente vê isso. A partir desse momento aqui, eu já considero que o mercado já está em modo sempre comprado, né?
A gente aí teve uma, duas, três, quatro barras de altas consecutivas. Aqui também eu tenho uma barra muito boa de sinal de continuidade. É, e o mercado veio, apesar dele não ter rompido apesar dele não ter rompido aqui essa máxima majoritária ainda, ele fez uma mínima mais alta e em seguida fez um setup de bandeira de alta em forma de fundo duplo. Aqui já teria se configurado isso, né? Uma bandeira de alta em forma de fundo duplo, mas aqui se confirmou novamente. Ou em outros pensamentos, né? O mercado, os vendedores tentaram fazer no mercado voltar aqui, falhou, tentou aqui novamente e falhou, né? Essa L2 aqui, ou essa bandeira aqui de alta, né? Alguns podem ter visto aqui uma bandeira e falhou. Aqui, aqui nessa barra 70, foi um setup muito bom aí de compra, né? Poderia entrar aqui comprado com stop aí com stop aí abaixo da mínima majoritária, né? Aqui configurando isso aí um setup aí de 1 para 1, né? É, vamos ver aqui. Até a próxima máxima, ou a máxima majoritária, onde o mercado apresentaria resistência, né? A gente vê aí que foi um retorno aí de é, 1,5 para 1, né? Seria um swing, né? Lucrativo aí. Então o mercado aí apresentou uma correção, continuou. Aqui eu poderia traçar aqui uma linha de tendência. Aqui um setup de L1 novamente na barra 78, poderia comprar acima dessa barra. É, e aqui para mim, analisando o mercado, a gente vê que está tendo aqui pressão compradora, né, por parte dos compradores. Então já é um sinal que teria que se ficar atento, né? Puxando um tempo gráfico maior aqui, vamos ver para mais contextualização. Analisando em um tempo gráfico maior, a gente vê esse padrão ainda mais forte, né? Aqui, vamos, vamos ocultar aqui esses desenhos. É, aqui a gente estava vindo de uma tendência muito forte de baixa, né? A gente pode ver que foi a formação aí de uma conhecida cunha também, né? Eu tive aqui, posso considerar uma puxada 1, puxada 2, puxada 3, rompimento e correção. É, posso enxergar também aqui como um padrão de ombro e cabeça ombro, né? E aí o que indicaria para nós aí essa movimentação de comprador forte, né? Isso que também possivelmente pode ser realização de lucro ou uma simples continuidade em uma tendência maior. Vamos puxar aqui para a gente ver. Pelo tempo gráfico maior aí de 1 hora, isso aqui se está caracterizando uma simples correção em uma tendência de baixa, né? A gente a probabilidade, né? Já que a gente tem que 80% das vezes as tentativas de reversão de uma tendência elas falham, apesar do preço aqui estar fazendo mínimas mais altas e rompendo as máximas anteriores, né? Isso aqui possivelmente pode ser uma correção, tá? Ou a gente tem que estar preparado para tudo no mercado. Pode ser uma reversão. Mas assim, na teoria eu tenho que estar com o pensamento aqui de sempre vendido até segunda ordem, né? Mas como a gente está operando o tempo gráfico de 5 minutos, então é, a gente tem que operar o tempo gráfico atual. Voltando aqui ao tempo gráfico de 5 minutos, né? Ao gráfico que a gente está operando, é, a gente está vendo então que a gente está tendo uma pressão de compra aí cumulativa. A gente está vendo mais barras de alta do que de baixa. As barras de alta estão maiores, estão deixando alguns gaps em aberto, né? Tem um gap aqui, tem um gapzinho aqui. É, Após o mercado então chegar aqui nessa área aqui
de resistência. Ele apresentou aí uma correção de podendo ser H1, H2 e H3. Então foi um H1, H2 e um H3 é que eu poderia estar comprado, né, em todas essas correções. Aqui então foi uma compra aí bem sucedida, né, nessa barra aqui 99, o preço se seguiu. Eu ficaria um pouco receoso aqui nesse rompimento, né? Mas o preço aí ele estava tão forte, os compradores ele estavam tão fortes que o preço nem sequer corrigiu aqui nessa resistência, né? Então aí aqui eu tive um impulso, o mercado continuou deixando gaps em aberto, deixou o gap em aberto. Aqui eu tô com esse gap em aberto. Ó, eu fiquei com esse gap aberto aqui muito tempo, né? Para quem não tá enxergando, é esse aqui, ó. Esse gap aqui, ó. Eu fiquei com esse gap muito tempo aberto, indicando aí que os compradores estavam muito fortes, né? Então, após esse rompimento, aqui de norma, o Brooks, né, ensina pra gente que eu posso medir aqui essa régua e projetar para cima esse movimento de impulso, para projetar aí um alvo. Então, a partir do momento aqui que eu tenho esse rompimento, que a barra não volta aqui para corrigir, eu posso já iniciar aí a operação de compra, que eu estou na fase de impulso, né, de rompimento. Compra, compra, posso comprar aqui na abertura da barra, no fechamento da barra. Aqui eu tive uma compra de H1 também, porém, aqui o mercado começou a apresentar aí sombras, né? A gente pode ver que sombra. Então aqui eu tenho um alvo, né? Eu tenho um alvo de MM, movimento projetado. Ó. Aqui a gente pode ver que na barra 113, 120, 113, começou a apresentar aí sombras, né, proeminentes aí na parte de cima, o que já seria rejeição por parte dos vendedores, ou também realização de lucro. O mercado estava apresentando dojis, né? Aqui também poderia ser uma bandeira final dessa correção. Enxergo eu também como um impulso e canal, onde eu tive ó, puxada um, puxada 2, puxada 3. O preço vem buscar o início do canal, né? Na 75% das vezes. E foi o que ele fez. E mesmo rompendo aqui essa resistência anterior, o preço ainda não voltou aqui para corrigir, tá? Então aqui é um setup também muito bom, essa barra 132 aqui, é um setup muito bom de 133 no caso, né? Um setup muito bom de compra, que eu poderia comprar aqui. Isso foi uma L1, L2, né? H1, H2. Poderia comprar aqui com a ordem stop. E o preço se seguiu até o alvo de movimento projetado, né? Desse impulso aqui. Após esse impulso, o preço fez aí um topo duplo. Um topo duplo, né? Tive uma tentativa aqui de. Aqui também poderia ser uma compra, né? Mas aí como a gente tinha esse alvo aqui de movimento projetado, talvez sairia das negociações, né? Aqui eu tenho um topo duplo, né? O mercado falhou aqui em romper esse aqui. Foi um topo exato aí, né? Simétrico. Em seguida a isso, aqui também a gente pode mover essa linha de canal aqui para cima. Então, após toda essa movimentação de alta, o mercado ele não encontrou aqui mais compradores, né, para continuar não encontrou aqui mais compradores para continuar essa tendência. Ele fez essa movimentação de tentativa de continuidade, falhou, tentou retornar novamente à tendência de alta e falhou, fazendo aí um topo, né, mais baixo, uma máxima mais baixa. Iniciou-se então um movimento de venda, né? Aqui o mercado
possivelmente já entrou no modo sempre vendido. Porém, aqui a gente tem algumas questões a se analisar também. Primeiro, linha de tendência. Pode cortar a linha de tendência aqui. Então ela aí, ó, ela está longe, né, de ser tocada. Eu posso pegar essa máxima com essa máxima e juntar aqui para ver possíveis pontos de parada, né? Não quer dizer que o mercado vá parar em si. Ó, não foi um ponto de parada do mercado, respeitou, então ele rompeu direto. Aqui na barra 153 aqui, 152, o mercado já entrou aí praticamente em modo sempre vendido. Eu poderia optar por vendas aqui, mas eu não negociaria aqui, né? O mercado ele fez aqui um rompimento e correção, né? Esse canal de baixo e continuou em queda. Aqui eu poderia vender, aqui eu poderia vender até essa barra aqui. O mercado ele veio e buscou, né, essa correção desse rompimento nessa barra 166, né? Ou seja, muitas barras depois. Cerca de, cerca de 57 barras depois, né? 4 horas depois que ele foi buscar aí a área de rompimento. E mesmo assim não fechou, né? Foi aí houve aí um toque de pavio, né? Então, sabendo desse aqui, né, um sinal muito forte, um sinal muito forte aí. Aqui também eu posso ter aqui uma barra de exaustão de venda, barra de exaustão de venda. E aqui houve-se seguindo então o retorno dos compradores novamente, né? Então o mercado desceu e achou mais compradores aqui. Aqui nessa barra 173 já seria uma área meio que complicada, porque é, aqui é uma área de compra, né? Mas o mercado começou a ficar aí muito volátil. Aqui você poderia comprar, a gente teve uma movimentação muito forte aqui, né? Poderia se comprar esse fechamento aqui também durante a formação da barra, o que nos traz aí uma operação também positiva, né? Após esse rompimento aqui, ele corrigiu. Então o mercado novamente aí formou mais um impulso, ó, impulso e canal, né? Puxada um, puxada 2 e puxada 3. Eu poderia aqui também pegar já essa, eu vou limpar aqui. Poderia pegar também essa máxima com essa máxima e procurar aí um possível fundo, né, desse canal, que aqui tá, para mim está se formando em um canal amplo. Então, se eu pegar aqui e jogar nesse fundo, eu acho aí o meu canal amplo atual. E aqui já me mostra, né? Fica bem mais claro aí o que pode estar acontecendo. Inclusive, essa negociação de venda aqui, eu vi ela, né? Na hora. Então, aqui eu entrei aqui vendido de topo duplo mais baixo, né? Aqui com a ordem stop. Então, o mercado aí ele apresentou para nós, deixa eu continuar a linha de raciocínio, é, impulso, puxada um, puxada 2. Essas tentativas aqui de continuidade na compra falharam várias vezes. E puxada 3, né? É, com uma máxima aí mais baixa, indicando pressão vendedora. Aqui a gente pode ver, né, esse sinal claro aí de que os compradores não estavam com a força para continuar essa tendência, que foi, ó, uma tentativa, duas tentativas, três tentativas, foram 4 tentativas de levar o mercado para cima e mesmo assim ele não conseguiu romper essa máxima, né? Fez uma máxima mais baixa e apresentou aqui uma barra de reversão, a barra de sinal. Essa barra aqui, ela foi uma barra de entrada, mas logo após ela veio também falhas em continuidade na venda, né? Foi uma tentativa, duas tentativas, 3 tentativas, 4 tentativas, 5 tentativas que foram. Porém,
Aqui tem um detalhe. O mercado estava aí apresentando mínimas mais baixas, ó. As mínimas estavam é, mais baixas, diferentemente de aqui, ó. Então aí foi um scalp, né? Até o fundo do canal, que a gente achou ele aqui. E um trade agressivo poderia entrar aqui também novamente, né? Aqui foi uma segunda entrada aqui também. Uma barra muito forte, né? E um trader também poderia entrar aqui na reversão, né? Comprado aqui no fundo do canal. Aqui, uma compra aqui, uma compra aqui. É, o mercado, ele fez aqui e apresentou um fundo, né? É, apresentou ele parou aqui próximo a essa resistência. Ou seja, que indica aqui para mim que eu não tenho um comprador forte o suficiente para romper. Por quê? Novamente aqui, ó. E fica a ficar, né, bastante atento a essas movimentações de pulso canal, porque ela se repete o tempo inteiro no mercado, ó. Aqui, só se eu contar aqui quantas que eu vi só nesse dia aqui, ó, posso contabilizar aqui, ó, um impulso canal, puxada um, puxada 2, puxada 3. Posso contabilizar esse, puxada um, ó, impulso, puxada um, puxada 2, puxada 3, ou puxada um, puxada 2, puxada 3. Posso ver também esse aqui, né? São variações, né? Ó, impulso, puxada um, puxada 2, puxada 3. Posso ver esse, puxada um, puxada 2, puxada 3. Posso ver esse aqui também, puxada um, puxada 2, puxada 3, né? E novamente um outro aqui, ó. Já emendando no outro dia, ó. Impulso, puxada um, 2 e 3. Então aqui o mercado ele apresentou dificuldade em ultrapassar aqui essa resistência, formando aqui um triângulo convergente, né? Então aí a gente poderia aguardar aí o rompimento, né? Para ambas as partes e rompeu para baixo. Pegando um canal como um todo também, né? O Albrux fala muito disso de puxadas, né? Ó, puxada um, 2 e 3. Eu tenho 75% de chance dele romper para baixo. Chance de rompimento de baixo. Rompimento de baixo. E ele seguiu, né? Esse rompimento. Aqui eu poderia, né? Vi aqui alguns setups, né? Poderia entrar aqui já vendido. Ou quando o mercado rompeu, apresentou aí continuidade, né? Aqui, ou aqui. Uma possível realização de lucro parcial aqui ou aqui mais para baixo. Se a gente puxar uma régua aqui também, ó, após o rompimento, antes da correção, a gente vê que o mercado aproximou-se, né? Mas essa aqui seria a zona de saída, que é a mínima anterior, antes da mínima, após esse rompimento aqui, ó. O mercado já estava muito, muito volátil. Aqui tem uma barra, possível barra de exaustão. Essa barra 262 aqui, ó, possível barra de exaustão. E o mercado seguiu para a compra, né? Mas essa aqui foi uma compra muito, muito agressiva, né? E aí de muita volatilidade. Aqui o mercado seguiu-se novamente. Poderia comprar aqui com padrão de L2, H2, ó, L1 e foi o fechamento do dia. Então essa aqui foi a análise aí do dia 18 do 5 de 2026 e essas foram as negociações que eu é, enxerguei aqui nesse momento com o conhecimento atual.